Aqui no Vozes do Mundo, as histórias ganham vida. Prepare-se para se emocionar e viajar em cada palavra. Marcos era um menino de 13 anos com um coração enorme. Ele sempre tinha um sorriso no rosto, mesmo quando as coisas não iam bem. Vivia com a família numa comunidade carente, sabe como é? Aquela realidade dura que muitos enfrentam diariamente, daquelas que a gente vê por aí com muitas dificuldades. As ruas eram de terra batida e as casas, feitas de materiais improvisados, mal protegiam do frio e da chuva. A casa era simples, faltava comida e as roupas, coitadas, cheias de remendos. A geladeira quase sempre vazia e o fogão, muitas vezes, sem nada para cozinhar. Marcos ajudava como podia, mas a vida era um sufoco, uma verdadeira luta diária. Ele fazia pequenos trabalhos, como carregar compras ou limpar quintais, para tentar trazer algum dinheiro para casa. Ele sonhava em um futuro melhor, mas a realidade teimava em ser dura e implacável. Sabe como é? Cada dia era um desafio, mas ele nunca deixava de sonhar. Mas, mesmo com tudo isso, Marcos não se entregava. Ele era determinado e acreditava que, com esforço e dedicação, poderia mudar sua vida e a de sua família. Ele carregava dentro dele a esperança de um dia mudar o destino da sua família. Sonhava em ser médico, engenheiro ou, quem sabe, até um professor, para ajudar outras crianças como ele. A pobreza limitava as oportunidades do Marcos, mas não a vontade de sonhar. Ele sabia que a educação era a chave para um futuro melhor e se dedicava aos estudos, mesmo com todas as dificuldades. Ele via o sofrimento dos pais e se sentia impotente, como se não pudesse fazer nada. Seu pai trabalhava duro, mas o dinheiro nunca era suficiente, e sua mãe fazia milagres para esticar cada centavo. A falta de coisas básicas era como uma visita indesejada que nunca ia embora. A cada dia, a luta para conseguir o mínimo necessário era constante. Marcos sabia que precisava fazer alguma coisa para ajudar, mas o que um garoto da idade dele podia fazer? Ele pensava em várias maneiras, mas todas pareciam impossíveis. A resposta viria de uma maneira que ele nunca imaginava. Através de uma pequena janela para o mundo, um celular, velhinho, mas ainda funcionando. Com ele, Marcos descobriu um mundo de possibilidades, desde aprender novas habilidades até encontrar oportunidades de trabalho online. Ele começou a usar o celular para assistir a vídeos educativos, aprender sobre diferentes profissões e até mesmo buscar formas de ganhar dinheiro pela internet. Aquele pequeno aparelho se tornou uma ferramenta poderosa em suas mãos. Com o tempo, Marcos conseguiu aplicar o que aprendia para ajudar sua família. Ele encontrou pequenos trabalhos online e começou a contribuir mais significativamente para as despesas de casa. A esperança que ele carregava no coração começou a se transformar em realidade. Sua família, antes desanimada, agora via uma luz no fim do túnel, graças à determinação e ao esforço de Marcos. Marcos sabia que o caminho ainda era longo, mas ele estava mais determinado do que nunca a seguir em frente. Ele tinha um sonho e, com cada passo, estava mais perto de realizá-lo. Em meio a tanta dificuldade, um presente mudou tudo para o Marcos. Um celular usado, herança do tio. Esse presente inesperado trouxe uma nova luz para a sua vida, uma esperança que ele não sabia que precisava. Era um aparelho simples, daqueles que mal cabem fotos, mas para o Marcos era um tesouro. Cada arranhão e marca de uso contava uma história, e ele se sentia conectado a essas histórias, como se o celular tivesse uma alma. Ele passava horas explorando as funções do aparelho, descobrindo um universo de possibilidades. Cada aplicativo, cada função nova, era uma descoberta emocionante. Ele se maravilhava com a tecnologia, mesmo que fosse um modelo antigo. O celular virou o seu melhor amigo, uma janela para um mundo além da realidade da comunidade. Ele podia sonhar,
viajar sem sair do lugar. E isso era mágico para ele. O celular era mais do que um objeto. Era um portal para novas experiências. No começo, Marcos usava o celular para se conectar com o mundo exterior. Ele assistia a vídeos, lia notícias e se sentia parte de algo maior. Era como se ele pudesse escapar, mesmo que por alguns momentos, da dura realidade ao seu redor. Ele aprendia coisas novas, assistia aqueles vídeos engraçados que todo mundo gosta e se esquecia um pouco da vida difícil. O riso era um alívio, uma pausa necessária. Ele se sentia mais leve, mais feliz, mesmo que por alguns minutos. O celular se tornou uma fonte de conhecimento e entretenimento. Ele descobriu vídeos educativos, tutoriais, e começou a aprender coisas que nunca imaginou. Era como se o mundo estivesse ao seu alcance, e ele queria absorver tudo. Mas o Marcos era esperto. Ele não se contentava em só assistir. Ele queria mais, queria interagir, queria ser parte ativa desse novo mundo. Ele começou a pensar em como poderia usar o celular para criar algo próprio. Ele queria mais, queria criar, compartilhar, quem sabe até fazer a diferença. Ele começou a filmar pequenos vídeos, a capturar momentos do seu dia a dia, a contar suas próprias histórias. O celular não era mais apenas uma janela, mas uma ferramenta para ele se expressar e, quem sabe, inspirar outros. E foi navegando na internet que o Marcos descobriu o YouTube Shorts. Ele estava apenas procurando algo para passar o tempo, sem saber que estava prestes a encontrar uma nova paixão. No começo, ele se divertia assistindo aos vídeos curtinhos, daqueles bem criativos. Cada vídeo era uma pequena dose de entretenimento, perfeita para os momentos de tédio. Era um mundo novo, cheio de possibilidades, sabe? Cada vídeo que ele assistia abria uma nova janela para a criatividade e a inovação. Marcos percebeu que tinha um monte de gente como ele, gente comum, fazendo sucesso com vídeos simples e autênticos. Pessoas de todas as idades e lugares, compartilhando suas ideias e talentos. E foi aí que a ideia de criar seus próprios conteúdos começou a brotar na cabeça do garoto. Ele começou a pensar em todas as coisas que poderia compartilhar com o mundo. O formato curto dos vídeos era perfeito para o Marcos. Ele podia expressar suas ideias de forma rápida e direta, sem precisar de longas produções. Ele não precisava de câmeras caras, nem de produções mirabolantes. Tudo o que ele precisava era do seu celular e um pouco de criatividade. Bastava a câmera do celular e a criatividade, que essa ele tinha de sobra. Cada ideia que surgia na sua mente era uma nova oportunidade de criar algo único. A possibilidade de editar tudo pelo próprio celular deixava tudo mais fácil, mais acessível. Ele podia ajustar os vídeos, adicionar efeitos e música, tudo na palma da mão. Marcos se sentia inspirado, pronto para começar sua jornada como criador de conteúdo. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas estava determinado a seguir em frente e compartilhar suas ideias com o mundo. Marcos começou a pensar em ideias para os vídeos. Ele queria mostrar o dia a dia dele, a comunidade, a família. Queria levar um pouco de alegria para as pessoas que assistissem, mesmo com todas as dificuldades. Com a ajuda dos irmãos mais novos, Marcos começou a gravar. Os primeiros vídeos eram simples, mas cheios daquela verdade que a gente sente. A espontaneidade do Marcos e a realidade da comunidade começaram a cativar as pessoas. Seus vídeos curtos e divertidos mostravam um lado da vida que muita gente nem imaginava. Marcos não tinha vergonha de mostrar de onde ele veio, e essa sinceridade conquistou o público. Ele falava dos sonhos, agradecia o apoio que recebia e incentivava as pessoas a nunca desistirem dos seus objetivos. E não deu outra. Os vídeos do Marcos começaram a bombar. Seu carisma e autenticidade conquistaram o público. As pessoas se identificavam com a história de superação e se inspiravam na alegria contagiante do garoto.
Compartilhamentos e curtidas se multiplicavam a cada novo vídeo postado. Marcos estava se tornando um fenômeno na internet, daqueles que a gente não acredita. Com o tempo, Marcos foi ficando craque na edição e criando conteúdos cada vez mais criativos. Ele explorava diferentes formatos, como humor, desafios e vlogs do dia a dia. Sua espontaneidade e originalidade o destacavam em meio à multidão de criadores de conteúdo. O sucesso de Marcos era a prova de que, com criatividade e determinação, era possível alcançar grandes resultados, mesmo com recursos limitados. A fama do Marcos ultrapassou as barreiras da internet. Ele começou a ser notado por empresas e personalidades importantes, recebendo propostas de trabalho e patrocínios. Seus vídeos se tornaram uma fonte de renda para Marcos e sua família, ajudando-o a melhorar de vida. O que começou como uma brincadeira estava se transformando em uma carreira promissora. O número de seguidores do Marcos crescia mais rápido que pipoca na panela. Ele se tornou um influenciador digital, usando a sua voz para impactar positivamente a vida de outras pessoas. Marcos incentivava seus seguidores a acreditarem em seus sonhos, a nunca desistirem diante das dificuldades, a correrem atrás, sabe? A buscarem sempre o bem. Sua história inspiradora era um exemplo de que, com esforço, dedicação e uma pitada de fé, tudo é possível.